Oi pessoal, eu sou a Maria Fernanda, sou médica psiquiatra e eu tô de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar sobre o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele faz parte dos transtornos de humor, que são os transtornos de afeto também, que são enfermidades que além de ocasionarem alteração no humor, ou seja, nos nossos sentimentos, eles também interferem na energia e no jeito da pessoa sentir, pensar ou até se comportar. O transtorno bipolar, antigamente, ele era conhecido como psicose maníaco-depressiva. E ele tem como a principal característica essa oscilação extrema do humor. E é por isso que ele é chamado de bipolar, porque ele alterna entre dois polos, o polo alto, que é o polo da mania ou da euforia, e o polo baixo, que é o polo da depressão. Diferentemente da depressão comum que a gente está habituado, que é a depressão unipolar, que ela fica só no polo baixo. Nesse período entre as oscilações das fases, muitas vezes os pacientes ficam assintomáticos, ou seja, eles não apresentam sintoma algum. As crises do transtorno bipolar, elas podem variar em termos de intensidade, ou elas podem ser leves, moderadas, já com prejuízo no trabalho ou na convivência social, e graves, onde muitas vezes elas exigem uma hospitalização, internação do paciente. Elas podem variar também em frequência, ou seja, tem pessoas que têm crise uma vez por ano, outras que têm uma por semana, e também na duração. Elas podem durar dias para alguns, a meses para outros. O transtorno bipolar, ele afeta pelo menos uma entre cada 70 pessoas, ou seja, ele tem uma prevalência alta. E a gente tem geralmente um intervalo de 8 anos entre o primeiro episódio de depressão ou de mania que a pessoa teve e o momento em que ela foi diagnosticada ou começou o tratamento. A gente tem esse período mais longo porque os comportamentos do transtorno bipolar, eles podem se manifestar de formas diferentes. E depois a pessoa entra no período assintomático, sem sintomas, e muitas vezes não perceberam que o que ela teve lá atrás foi uma crise. Ele se manifesta tanto em homens quanto em mulheres, mas geralmente nos homens o transtorno bipolar tende a aparecer mais rápido. Ele costuma aparecer o primeiro episódio entre 15 a 25 anos. Já nas mulheres, ele costuma aparecer entre 25 a 35 anos. Quando a gente fala mania, o termo mania não significa fazer alguma coisa, algum tique que a pessoa tem. É simplesmente um termo que os médicos usam para classificar a fase de euforia do transtorno bipolar. Na mania, a gente tem uma combinação dos seguintes sintomas. Inicialmente, o que a gente vai ter, que é o principal, é o humor exaltado ou um humor eufórico da pessoa. Os pacientes em mania, eles ficam muito expansivos, desinibidos, então muitas vezes vão conversar com pessoas desconhecidas ou falar sobre assuntos que são íntimos ou constrangedores em público. Eles apresentam uma irritabilidade excessiva, eles se irritam com muita facilidade, eles estão tranquilos, mas um pequeno fator já é capaz de fazer com que eles explodam ou se alterem bruscamente. Eles ficam bastante comunicáveis, com uma comunicabilidade aumentada, mas você não consegue conversar muito. São eles que vão falar bastante, que é o que a gente fala da pressão por falar, e a gente não consegue falar muito porque eles interrompem muitas vezes falando eles. Eles têm um pensamento acelerado, então eles vão pulando de uma ideia para outra, que é o que a gente chama de fuga de ideias, que é essa mudança abrupta do pensamento. Ele começa com uma ideia e no meio do discurso ele já muda de assunto por uma coisa completamente diferente e muitas vezes não finaliza sobre aquilo que ele estava falando. E isso vai acontecer também nas atividades do dia a dia. Eles têm um aumento da energia e, portanto, eles aumentam as atividades. O paciente em mania se vê 1, 2, 3 da manhã fazendo faxina na casa, resolve fazer a mudança no guarda-roupa, doar roupa, eles têm uma mania de doar pertences. Às vezes a família chega em casa e já não encontra muita coisa porque eles doaram para quem eles encontraram na rua, muitas vezes desconhecidos. E quando eles começam a fazer uma atividade, por exemplo, eles estão lavando louça, passou um carro de som na rua, ele fala, eu vou ligar o som. E aí ele vai pro som, deixa a louça pela metade, mas no caminho para ligar o som ele já vê o cachorro, ele começa a brincar com o cachorro e de repente ele vê um par de meia, ele vai passar roupa e aí ele vai mudando de atividade em atividade e acaba não concluindo nenhuma delas. O paciente em mania também
pode ter o que a gente fala do delírio de grandeza. O que é isso? O delírio é uma mudança no conteúdo do pensamento. Então, o paciente acredita em algo que, na verdade, não é real. Muitas vezes eles acreditam que são famosos, ou que são filhos de atores ou atrizes, ou muitas vezes que eles têm muito dinheiro. Eu tenho uma paciente que estava internada comigo no hospital, ela olhava, por exemplo, os carros na rua, ela dizia: doutora, tá vendo todos esses carros? É tudo meu. Pode escolher que eu vou te dar 5 carros. Pode escolher qual você quer. E ela acreditava naquilo de fato. Então eles acham que eles têm muito dinheiro. Eles podem adquirir também um senso ampliado de si mesmos. O que é isso? A pessoa acredita que ela tem uma capacidade maior do que as habilidades que ela tem de fato. As cores podem se tornar mais vivas para o paciente quando ele está em mania, assim como os sons podem ficar mais altos e muitas vezes incomodá-los mais durante a fase de mania. Muitas vezes eles têm comportamentos impulsivos, em que eu ajo e depois eu penso no que eu fiz e eu acabo me arrependendo, e muitas vezes comportamentos imprudentes. É muito comum eles se moverem em comportamentos sexuais de risco, como, por exemplo, ter relação sexual sem uso de preservativo. Muitas mulheres podem ficar grávidas durante a fase de mania. Já no quadro da depressão, a gente vai ter o inverso. Então, na depressão, a pessoa vai ficar mais triste, melancólica, ela vai perder o interesse pelas atividades que antes ela gostava, ela perde o apetite, ela emagrece, ela se sente mais cansada e lenta, uma sensação de como se o corpo dela fosse muito pesado. A tarefa mais simples pode exigir um esforço muito grande. Eles começam a evitar de encontrar as pessoas, muitas vezes não querem tomar banho, não querem sair da cama, não têm forças para isso. Apresentam dificuldade de dormir, problemas para se concentrar, para tomar decisões, e levando até a ideação suicida ou o próprio ato de cometer o suicídio. Hoje em dia está muito na moda o pessoal falar que fulano tem transtorno bipolar, falou que ia e de repente mudou de ideia, estava bem e de repente ficou bravo. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. O diagnóstico do transtorno bipolar, ele é bastante complexo e ele precisa ser feito por um profissional. A gente precisa que a pessoa tenha pelo menos algumas desse conjunto de características que eu coloquei. Uma simples mudança de opinião ou de gosto não quer dizer que a pessoa tenha o transtorno bipolar. A gente pode classificar o transtorno bipolar como transtorno bipolar tipo 1, em que eu tenho uma oscilação entre a depressão e a mania severa, em transtorno bipolar tipo 2, e que a minha oscilação vai ser entre a depressão profunda e uma hipomania, ou seja, é a mania de uma forma mais leve. Eu posso ter o estado misto, que eu tenho tanto a depressão profunda quanto a mania severa acontecendo simultaneamente. E eu posso ter a ciclotimia, que é uma depressão mais leve, uma hipomania mais leve, que podem acontecer com oscilações até mesmo dentro do mesmo dia. Ainda não foi determinada a causa efetiva do transtorno bipolar, mas sabe-se que a causa inicial é influenciada fortemente por fatores genéticos. Então a gente tem uma herdabilidade genética que influencia o primeiro episódio. Os demais episódios, eles vão ser influenciados por outros fatores, como por exemplo o estresse ambiental, se o meu trabalho é estressante, ou se eu estou brigando muito com meu marido, se eu estou apresentando problemas com meu filho, ou então por interrupção do sono. Pacientes com transtorno bipolar que se privam de sono por mais de 3 noites seguidas podem entrar em mania, ou mesmo pelo uso de substâncias, uso de álcool, uso de algumas drogas, anfetamina, energético, são substâncias que na pessoa que tem um transtorno bipolar, se ela faz um uso abusivo, ela também pode desencadear um quadro de mania. O diagnóstico, assim como a maioria das doenças psiquiátricas, ele acontece de uma forma clínica, ou seja, baseado nos sinais e sintomas, no relato do paciente durante a consulta com o psiquiatra. E o tratamento do transtorno bipolar, ele é feito com o que a gente fala de estabilizadores de humor, ou seja, nós vamos estabilizar o humor para impedir que o paciente adquira um quadro de mania, numa euforia excessiva, ou deprima muito e entre num quadro de depressão. Ele não tem cura, infelizmente ainda, ou seja, a pessoa precisa tratar o transtorno bipolar a longo prazo
mas ele tem tratamento. O paciente, usando a medicação, ele vai ter cada vez menos crise e cada vez menos intensa. Tem muita gente que tem um preconceito com o tratamento de transtorno bipolar e acha que ele vai mudar a criatividade ou a personalidade da pessoa. Isso é um mito que não é real e por conta disso eu vou fazer um outro vídeo me aprofundando um pouco mais apenas no tratamento do transtorno bipolar e os mitos a respeito. Bom, é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiverem qualquer dúvida a respeito das causas, da manifestação do transtorno bipolar, escrevam aqui no nosso canal que eu vou responder para vocês. E a gente se vê então na semana que vem com um novo vídeo. Até mais!